Opa, Homem-Aranha do Futuro aqui para te dar um recado super importante. Fica até o final do vídeo porque você vai poder participar da nossa Semana do Horror do dia 27 ao 31 de outubro. Recado dado, bora fazer os fanboys chorar. Bom, semana passada, para quem já acompanha esse canal ou navega um pouquinho pelas coisas de super-heróis na internet, viu que rolou uma discussão meio intensa e acalorada entre um decenalta e os fãs da Marvel, se é que dá pra chamar aquilo de fã, né? Parece que acharam os caras no meio da rua. E como eu fiquei completamente indignado com a fala dele de que o Batman solaria o Homem-Aranha, eu fiz um vídeo resposta e muita gente veio nos comentários, seja pra apoiar, pra contra-argumentar ou argumentar junto. Mas uma coisa que foi muito pedida nos comentários, esse vídeo tá aqui pra atender esse pedido, esse desejo de vocês, que é: faz um vídeo do Homem-Aranha contra os vilões do Batman e do Batman contra os vilões do Homem-Aranha. E eu genuinamente achei essa ideia bem interessante, acho que vai trazer umas discussões e uns pontos bem legais pra gente conversar. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, o seu hype, se inscreve, porque nesse canal a gente tem vídeo 3 vezes por semana. E por favor, já guarda sua fanboyzice e joga ela bem longe daqui, seja você fanboy do Homem-Aranha ou do Batman, porque aqui a gente não vai estar usando o preparo super onipotente Deus Ex Machina do roteiro do Batman, e nem falar que o Homem-Aranha ganha do Hulk e do Thor na porrada, ou que ele humilhou e venceu todos os Vingadores de uma vez. Bom, então vamos lá, eu separei 10 dos principais vilões tanto do Batman quanto do Homem-Aranha. A gente vai ver até onde o Batman conseguiria chegar e o Homem-Aranha também. Em primeiro lugar, Shocker, o nosso querido meia calça de puta. Aqui contra o Shocker, eu diria que as lutas seriam muito interessantes e muito legais de se ver e tudo mais, porém o Batman conseguiria ganhar do Shocker sim, seja num primeiro confronto e principalmente nos confrontos seguintes, porque o Shocker não é um super-humano, ele não tem super reflexos, nem super força, nem nada do gênero, ele só tem as suas manoplas com habilidade de vibração, né, manoplas sonoras e tal. Então, de verdade é que o Batman não precisa de uma armadura específica para tancar os golpes do Shocker, principalmente pensando que o Batman desvia de uns bagulhos extremamente rápido, então provavelmente ele esquivaria até que bem fácil do Shocker. E considerando as habilidades físicas do Batman, ele desceria porrada no Shocker com bastante facilidade. E isso sem considerar que o Batman poderia talvez até anular as manoplas dele usando seus gadgets. Agora vamos pro Lagarto, nosso querido cara de lagartixa Kurt Connors. Cara, aqui o ponto muda um pouquinho em relação ao Shocker, porque aqui o Lagarto realmente é um super-humano, ele tem instintos animalescos, tem muito mais força que um ser humano normal, mais agilidade, tem a cauda que aumenta a variedade de ataques, questão de mordidas também, pele e músculos extremamente densos em relação a um humano comum. Porém, julgando por combates que o Batman teve até com o próprio Crocodilo, né, do universo da DC, ou com outros personagens que possuem uma certa super força, eu acho bem improvável que o Lagarto venceria o Batman. Pelo menos o Lagarto padrão, né? Conforme ele vai evoluindo, ele bate até de frente com o Homem-Aranha. Mas o Lagarto padrão, eu acredito que o Batman também conseguiria ganhar. Isso se o Batman não pegasse o sangue dele e fizesse uma cura. Agora indo pro Rhino. Aqui, cara, o principal problema é que como o Batman não tem super força, considerando que ele não vai ter uma armadura divina, ele vai ter muita dificuldade de causar dano no Rhino, porque ele é meio que parcialmente vulnerável a humanos, vamos dizer assim. O Peter consegue ferir ele na porrada porque o Peter é ridiculamente forte, o que já não é o caso do Batman. Então assim, teria que ser muito na base de equipamentos e tal, estratégias, igual o Homem-Aranha usou estratégia para vencer o Juggernaut. Mas eu também dou a vantagem aqui pro Batman porque ele já lutou contra personagens com peles e couraças extremamente resistentes e que tenham super força. Então não acho que seria impossível o Batman ganhar do Rhino, só ia ser um pouquinho mais puxado. Agora a gente chegou no Mistério. O Mistério ia dar umas lutas muito interessantes, o Batman lidando com questão de ilusões, tal, efeitos especiais e tecnologias, mas claramente o Batman ia ganhar com uma certa facilidade do Mistério. Nem o Homem-Aranha apanha do Mistério, então quem dirá o Bruce, que é um estrategista absurdo e que tem um nível de análise de batalha muito alto, muito acima da média. Então ele com certeza ia começar a perceber as ilusões e iria descer o cacete no cabeça de aquário. E agora chegando na metade, Dr. Octopus. A partir daqui eu já considero que o nível de ameaça dos vilões começa a aumentar. Porque o Dr. Octopus, mesmo que ele seja um velho geriátrico gordinho com cabelo tigelinha, graças aos tentáculos, o Dr. Octopus ganha muito
no fator de imprevisibilidade, porque ele vai ter 4 braços de metal extremamente extensos e rápidos que, dependendo da versão, atira laser, tem espinho e pode carregar até caipirinha. E eu tô falando isso ainda desconsiderando o intelecto dele, porque ainda tem as invenções, upgrades, planos, então eu diria que a partir daqui o Batman começa a levar uma canseirinha meio puxada. Então assim, o Dr. Octopus tem sim potencial para ganhar do Batman. Ainda mais se o Otto usar a sua tecnologia mais perigosa, que é conhecida como pegar a tia do seu inimigo. Mas eu ainda mantenho a possibilidade do Batman conseguir ganhar dele, mas ele vai perder umas vezinhas aqui e ali. Agora a gente já subiu um pouquinho mais o nível, vamos falar do Electro. Ele já é um super-humano extremamente poderoso. Dependendo da versão, o Homem-Aranha só ganha na base do roteiro ou da super mega hiper inteligência dele de bolar um plano para conseguir tancar o Electro. Porque de modo geral o Electro é extremamente difícil de se bater de frente, ainda mais se a gente considerar as versões mais atuais em que ele conseguia se transformar em energia. Isso que ainda uns aninhos atrás o Electro estava conseguindo controlar até um pouco de energia magnética, até onde eu me lembro. Então vamos considerar aqui um Electro um pouquinho mais mediano, para não ficar tão injusto com o Batman. Cara, nessa situação aqui, o Batman só conseguiria aguentar o Electro ou pensar na possibilidade de vencer ele em um segundo confronto, porque de primeira o Batman ia apanhar muito ou até mesmo morrer na mão do Electro. O Homem-Aranha ainda tanca as rajadas dele, porque o Homem-Aranha é um super-humano, extremamente resistente, fator de cura e tudo mais, tudo lindo e maravilhoso, e ele ainda consegue escapar de certos golpes do Electro, mesmo que sejam muito rápidos, ele escapa por conta do sentido aranha. Então fica muito difícil de imaginar um cenário em que o Batman ia conseguir desviar de todas as descargas elétricas do Electro, principalmente porque é bem diferente do que a gente viu no Shocker. O Shocker joga o bagulho, linha reta, tal, lindo. Já as descargas do Electro são bem imprevisíveis e expansivas, então assim, você pode desviar do feixe principal e ser atingido por uma fagulha conduzida, então o Batman não teria muita chance de vencer o Electro não. No primeiro encontro eu diria quase impossível, num segundo o Batman vindo todo cheio de borracha, todo bem isolado e tal, aí ele conseguiria sim bater de frente. Agora o Homem-Areia, o William Maker ou Flint Marko, se você não tá manjando, vê esse vídeo aqui que você vai entender. Mas voltando aqui, eu acho injusto até que o Homem-Aranha vença o Homem-Areia, porque o Homem-Areia é extremamente apelão, ele é basicamente imparável. Ah, eu vou esquentar, vira vidro. Ah, eu vou molhar, vira barro. Então, independente do que você fizer com ele, ele sempre volta e volta dependendo da situação ainda mais forte. Ele muda de forma do jeito que ele quiser, ele assimila a areia para se tornar maior e conduzir ela da forma que ele bem entender. Então, assim, num primeiro confronto, ele só não mataria o Batman porque ele não é desse tipo de vilão. Porque, de verdade, se ele fosse, ele já teria matado o Homem-Aranha também. Se bem que o nome do quadrinho é Homem-Aranha, né? Então não mataria não. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Se ele fosse, por exemplo, na pegada do Homem de Lama, né, o Clayman lá da DC, ele com certeza mataria o Batman ou o Homem-Aranha no primeiro conflito, com certeza. Então aqui o Batman perde com toda certeza. Agora a gente chegou no pódio, o bagulho vai ficar um pouquinho mais sério. Venom Ed Brock. Aqui, cara, a gente tá julgando primeiramente que o Batman não conhece esses vilões e não conhece a fraqueza deles. Então se o Batman não sabe que o Venom é vulnerável a fogo e nem a vibração, no primeiro contato o Venom vai descer a porrada no Batman de formas inimagináveis e o Batman não vai conseguir tancar o Venom de forma nenhuma. Ai, mas o Batman é muito bom nas artes marciais. Maravilha, o primeiro golpe que ele tentar dar no Venom, o Venom segura ele ou com as próprias mãos ou com um tentáculo de simbionte e bate a cabeça do Batman no chão. Ai não, mas o Batman tem vários gadgets que vão ajudar ele ia conseguir sim. Tá bom, vamos lá. Batarangue, dano 0, gancho, dano 0 também, bomba de luz ou de fumaça, dano 0 também. Se o Batman tiver, por alguma coincidência, algum explosivo de verdade, ele realmente pode causar algum tipo de dano no Venom, porém o Batman normalmente não anda com isso ou anda com baixa quantidade. Então ele ia conseguir dispersar o Venom por alguns minutinhos e o Venom ia voltar, regenerar e matar o Batman. Então tem muito essa questão do fator imprevisibilidade que o simbionte carrega pelo corpo dele ser completamente livre para alteração. Mas o Batman no segundo confronto com certeza ganharia do Venom e ele teria na verdade mais vantagem
vantagens que o Peter, porque um dos motivos principais do Peter apanhar pro Venom é porque o Venom não ativa o sentido aranha. Então o Peter tá acostumado a reagir a perigos que o sentido aranha avisa, mas ele vai sempre ser pego desprevenido por qualquer golpe do Venom porque ele não sente aquilo como algo perigoso. Já o Batman não ia estar prestando atenção nesse tipo de sentido e principalmente ele andar sempre preparado com alguma coisa com poderes de vibração ou de fogo para conseguir vencer o Venom. Bom, agora que a gente falou do Venom, vamos partir pro filhinho dele, Carnificina. Carnificina é impossível, o Batman ia morrer no primeiro confronto, e se o Carnificina tivesse piedade de deixar ele fugir no primeiro confronto, ele ia matar ele ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, porque o Carnificina basicamente não tem fraqueza nenhuma. As fraquezas base de simbionte só funciona nele se ele não tiver um hospedeiro. Então se ele tiver só o simbionte caído ali, vibração e calor funciona, do contrário não funciona. Então aqui pro Batman, chance zero, negativa. E por último, mas de forma nenhuma menos importante, o Duende Verde. Aqui a gente tem vários pontos para analisar, porque o Duende Verde é um super-humano, ele tem força, tem reflexos superiores, tem velocidade a mais, ele é um bom estrategista, ele é psicopata maluco, filha de uma puta, e ele sempre tá lotado de tecnologia para ampliar o que ele não consegue fazer com seus próprios poderes. Então ele tem bomba, ele tem lâmina, ele tem aquela luvinha lá que solta laser, que o Homem-Aranha mesmo já admitiu que se ele levar muitos daquela ele vai acabar morrendo. Tem o planador que ele controla da forma que ele sentir no coração. Ele tem gás para derrubar o oponente. Então eu diria que aqui o combate seria um dos mais incríveis de se assistir, porque o Duende Verde tem muito preparo, tem muita tecnologia e tem superpoderes. Em compensação, o Batman não tem, porém o Batman é muito mais treinado e mais habilidoso no combate. Ele também tem o preparo dele, então a gente teria um conflito bem interessante, até que relativamente equilibrado, por assim dizer. Obviamente a vantagem em questão de força do Duende, mas o Batman realmente teria boas chances de ganhar, principalmente se o Duende pegasse algum amor da vida do Batman e jogasse ele do alto de uma ponte. Mas e o Homem-Aranha contra os vilões do Batman? Isso vai ficar pro próximo vídeo. Opa, que bom que você ficou até aqui, viu o recadinho no começo, né? Tá esperto. Eu preciso da sua ajuda aqui nos comentários quanto aos vídeos da semana que vem, a nossa semana do horror. Comentem aqui embaixo que histórias assustadoras, grotescas, nojentas, sejam de jogos, filmes, quadrinhos, DC, Marvel, tanto faz. Comenta aqui o que vocês gostariam de ver na nossa semana do horror, porque semana que vem vai ser diferenciado. A gente vai ter 5 vídeos de segunda a sexta sem pausa alguma. Então já comenta aqui e eu te vejo na próxima.